Agora a gente vai bater um papo com ela, que é psicóloga, palestrante e usa truques para fazer a gente entender e esclarecer alguns questionamentos, não é, Fabinho? É isso mesmo, Dani. Olha, ela sempre nos surpreende com as suas mágicas e traz muito conhecimento. Hoje ela vem explicar para a gente a respeito da psicocibernética e falar sobre os benefícios de enxergarmos verdadeiramente a nossa autoimagem. É a Meire Caminha que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Meire. Obrigadíssima, eu estou muito feliz de estar aqui. Um beijo pro pessoal que está em casa. Olha, pela primeira vez aqui nesse programa, hein? Já conheço os dois aqui, a Dani, o Fábio. Ai, muito gostoso estar aqui. Primeira Obrigada. de muitas vezes, se Deus quiser, Meire. Mas assim, o pessoal tá curioso em casa, né, Fabinho? Eles querem saber o que é essa tal de psicocibernética, Mas vamos fazer gente. o seguinte, antes dela explicar, vamos pedir para ela fazer um número de magia? Antes? Vamos lá? Vamos lá, então. Gente, é o seguinte, olha, eu vou fazer um desafio para você que está aí em casa. A pergunta é, você acha que a realidade é aquilo que seus olhos são capazes de captar? Eu vou mostrar para vocês que nós nos enganamos o tempo todo e é por essa razão que muitas pessoas não conseguem atingir os objetivos. Você já percebeu, Dani, que tem gente assim que quer emagrecer e não consegue, quer ganhar dinheiro e não consegue, vive se sabotando, né? Então, hoje nós vamos entender tudo isso com a psicocibernética. Mas, como eu falei para vocês, a gente tem um desafio aqui. Então, olha só, eu trouxe aqui, aliás, é um jogo muito bacaninha, porque eu também posso ensinar quem está em casa a fazer uma mágica. Olha só, você vai pegar um papelzinho assim, uma cartolina, e desenhar uma bolinha aqui na frente. De um lado, você vai desenhar uma bolinha. Presta atenção que do outro lado você vai desenhar 4 bolinhas. Repetindo, de um lado, uma bolinha, do outro lado, 4 bolinhas, do outro lado, 3 bolinhas e do outro lado, 6 bolinhas. Muito simples. Entenderam ainda? Olha só, eu vou fazer de novo. De um lado uma bolinha, do outro lado 4, do outro lado 3, do outro lado 6 bolinhas. Bom, na verdade, pessoal, isso aqui é uma brincadeira. Mas o mais bacana Eu adoro essa é brincadeira. que, olha, quando eu digo que aqui eu tenho 6 bolinhas, na verdade eu só tenho 5 bolinhas. Mas a brincadeira é que a gente tenha conseguido enxergar 4 números em 2 faces, perfeito? Então, olha só, o que os nossos olhos são capazes de enxergar. Agora sim, eu vou ensinar para vocês o segredo para vocês poderem fazer em casa. Se você segurar assim, a ilusão é perfeita de quantas bolinhas eu tenho aqui? 4. 4 bolinhas. E se eu segurar dessa forma, parece que eu tenho quantas bolinhas aqui? 6. 6 bolinhas. Número 4 e número 6. Bem fácil para fazer em casa. Do outro lado, a mesma coisa. Segurando assim, parece que eu tenho quantas bolinhas? Uma. Na verdade, eu tenho 2 bolinhas. A outra está escondidinha aqui debaixo da minha mão. Então, se eu segurar dessa forma assim, a ilusão é perfeita de que eu tenho uma bolinha. E se eu segurar desse outro lado, assim, falar bem rápido, dá a impressão que eu tenho 3 bolinhas. Agora, quem está em casa, na hora de fazer, tem que prestar atenção para não falar 2. É uma bolinha e 3 bolinhas, tá legal? Mais uma vez, fazendo do outro lado, pode acontecer, Fábio, das pessoas que estão muito próximas, assim, falar, ah, você viu na mão dela, tal. Se alguém começar com esse papinho perto de você, olha, eu não sei o que você faria, mas como eu sou muito criativa, eu daria um passe mágico e faria aparecer a outra bolinha. Do outro lado, a mesma coisa. Se alguém falar qualquer coisa, eu daria um passe mágico e faria aparecer a outra bolinha. Mas como eu gosto de um grande finale, eu daria um passe mágico e faria aparecer muito mais bolinhas. Olha só. Adoro. Gostaram? Muito bom, muito bom. Ótimo. Muito bom, Meire. Gente, essa brincadeira que eu trouxe aqui para vocês foi para mostrar para o pessoal de casa que os nossos olhos, eles são enganáveis. Nós nos iludimos o tempo todo. Isso não acontece só no número de mágica, isso acontece na nossa vida real. Nós nos iludimos, muitas vezes nos sabotamos e não conseguimos alcançar os nossos objetivos. E a tal da psicocibernética, ela foi um termo criado não por um psicólogo nem por um psiquiatra, mas ele era um cirurgião plástico. E ele percebeu que a mudança real, ela não acontece quando você muda fora, ela acontece quando você muda a imagem matriz. Todos nós temos uma imagem matriz que ela é criada desde pequenininha, formada junto com a nossa autoestima, através de tudo aquilo que a gente escuta falar de nós mesmos e através daquilo que você acha de você mesmo. Então,
Se você não mudar dentro de você, você não muda fora. O que eu quero dizer com isso? Se você quer ganhar dinheiro, se você quer ser um excelente vendedor, você não vai conseguir fazer isso só treinando uma oratória ou só treinando técnicas. Você precisa ser, em primeiro lugar, e aceitar esta imagem dentro de você. E tem gente que tem muitas crenças autossabotadoras, né? Principalmente com relação a dinheiro, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa ela precisa do dinheiro, ela quer o dinheiro, mas tem algumas crenças do tipo... dinheiro é sujo, dinheiro traz discórdia, ou então, por exemplo, a pessoa pensa assim, poxa, eu ganho um saláriozinho e já me mato para ganhar esse tanto de dinheiro. Quer dizer, se eu quiser ganhar 3 vezes mais o meu salário, quer dizer que eu vou ter que me matar? Quer dizer que eu vou ficar sem ver meu filho, vou ficar sem descansar, não vou poder dormir, porque essa é a minha crença, né? De que para eu ganhar esse dinheiro eu tenho que me matar de trabalhar. Então, essa pessoa ela não consegue expandir a mente e ter ideias de como ela pode ganhar o dinheiro sem se matar tanto. Percebe o aprisionamento? Então, a psicocibernética, ela é um termo que vem de cibernética, que significa arte de conduzir. Como funciona o nosso cérebro? Nós, por exemplo, se você pensar num navio, você tem um timoneiro, certo? Você dirige o navio. Então, você dá a direção e aquele negócio vai. O avião, a mesma coisa. O avião, o cara não fica pilotando o tempo todo. O piloto, ele dá o comando, o avião vai sozinho. Nós somos como avião. Por exemplo, não sei se o pessoal aí de casa já teve aquela experiência de ficar sem luz em casa. E você tem que ir tateando para achar uma vela. Você acha ou não acha? Se você procurar, você acha. A sua mente já sabe onde estão as coisas mais ou menos e você tateando, você consegue alcançar aquilo que você precisa. E nesse processo, você não tem que dizer, pega aqui, pega ali, dá tantos passos, calcula. Não, teu corpo vai automaticamente, porque o seu cérebro deu o comando, criou a imagem da vela e você vai reconhecendo pelo tato. E quando você pega na vela, você automaticamente reconhece, porque esse é um mecanismo já de comando dado. Certo. Entende? Então, esse mesmo mecanismo, que é o que precisa acontecer com dinheiro, para as minhas amigas aí que querem perder peso. E o que acontece com as minhas amigas aí que querem fazer dieta e fica só no efeito sanfona? Na verdade, olha o erro de percepção. A gente dá o comando errado, entende? Para o nosso cérebro. O nosso cérebro, a maior parte dele é inconsciente e só uma pequena parte é aquilo que a gente está usando aqui, que é o consciente. Se existe alguma divergência entre aquilo que eu mando e aquilo que eu sinto, ele não funciona. Então, por exemplo, se eu quero perder peso, quero ser magra, por exemplo, quero ser magra. E o tempo todo eu estou com um papo de uma pessoa que está acima do peso, então o tempo todo eu falo da minha gordura, o tempo todo eu me sinto mais gorda, eu me sinto acima do peso. Então a maior parte do meu inconsciente, ele está divergindo daquele objetivo que eu quero, entende? Então daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais, dá para continuar? Pode terminar. Tá, ótimo. Então, assim, a gente precisa, em primeiro lugar, qual que é o segredo? É a gente se sentir, se apropriar, tem a ver com empoderamento. É você se apropriar dessa imagem da magra, por exemplo, a ponto de você se comportar como uma magra. A ponto de você se alimentar como uma magra. A mesma coisa com o dinheiro. A mesma coisa com você ser um excelente profissional. Antes de eu dizer só, eu preciso ser. Então, eu tenho que ter uma coerência entre aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que a forma como eu ajo. E tem gente que é assim, ele fala, olha, peguei aí um trabalho, vou arrasar de ganhar dinheiro. Só que durante o dia inteiro, essa pessoa fala assim, mercado tá difícil, hein? Mercado tá difícil, tá ruim o mercado, hein? Nossa, o papo dele é papo de pobre, porque ele só vê dificuldade o tempo todo, né? Percebe? Então, é mais ou menos assim que daqui a pouquinho eu explico melhor. Vamos lá. Bom, só para entender, fazendo um resumão rapidinho que eu vou dar o recadinho. Certo. Mas
eu tenho que pensar como se eu fosse rico, é isso? Isso. Se eu for vender, eu tenho que pensar assim, eu tenho que vender aquele produto, então falo coisas boas para mim mesmo. É isso ou não? Primeiro você se sente um excelente vendedor, para depois você agir como um bom vendedor. Então, essa coisa conflitante entre, por exemplo, tem gente que fala assim, eu preciso vender bem. Só que quando ele tá para falar com aquele cliente, ele sente aquele frio na barriga do tipo, nossa, não vai dar certo. Já perdeu a venda. Pronto, já acabou tudo. Já perdeu a venda, você entende? É isso, a construção tem que ser de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Então vai lá. Que você já vai continuar. Vai lá. Deixa eu pensar. Como a gente eu vou vender muda muito. Peraí, brincando. Muito bem, estamos de volta ao vivo, 9h15 com o nosso Mais Vida pela Rede Vida para todo o Brasil e falando sobre autoimagem e a psicocibernética. É isso mesmo, Fabinho. E quem está aqui com a gente explicando tudinho é a psicóloga e palestrante Meire Mia, que está dando um verdadeiro show, né? A gente Maravilha! adora. Gente, então no outro bloco nós falamos sobre as autossabotagens que a gente faz na vida. E agora eu vou falar por que nós fazemos isso com a gente mesmo, né? Por que nós fazemos isso? Isso tem a ver com uma baixa autoestima. O que é a autoestima? A autoestima ela tem a ver com amor próprio. Amor próprio é você se cuidar, se arrumar e tal. Mas tem uma outra coisa importantíssima na autoestima que se chama autoconceito. Ou seja, é o conceito que você tem de você mesmo e está atrelado ao valor que você dá para você mesmo. Então, assim, o quanto eu me valorizo. Essa valorização, ela tem a ver um pouquinho com a história da tua vida, com coisas que você construiu. Então, se eu olho para a história da minha vida e não vejo tantas conquistas, mas eu vejo muitas frustrações, foram cursos que eu comecei a fazer e não acreditei, parei, e aí eu fiz um curso de dança, parei, aí eu fiz um curso disso, daquilo, parei. Eu fui deixando coisas na vida, então eu vou somando na história da minha vida frustrações e não realizações. Certo. Então, essa falta de coerência entre aquilo que eu acho que é o correto e aquilo que eu termino, né? Aquilo que eu começo e termino, essa coerência, vai minando a minha autoestima. Uma outra coisa que está nessa base, nessa raiz, espiritualmente falando, é a nossa falta de confiança em Deus. Então, a gente tem uma sensação de desamparo. Aliás, a nossa população hoje sofre disso, porque depressão, ansiedade, ela tem como base o medo. A gente tem muito medo de viver a vida, medo da violência, medo de ficar desempregado, a gente tem falta de fé. Então, como nós duvidamos de que Deus está nos olhando, né? Então a gente acha assim, poxa, são 300 bilhões de pessoas nesse planeta, acho que ele esqueceu de mim. Acho que ele vai me ouvir, né? Ele esqueceu de mim. A gente tem essa sensação. Essa sensação é o que traz essa sensação de não merecimento. Então, essa é a base de uma autoimagem desviada. Então, o que a gente chama de Meire, você falou no bloco anterior também do que a gente escuta também das outras pessoas, também influencia nisso, é isso? Por exemplo, as nossas crenças, que são as certezas que a gente tem na vida, são coisas que os pais trouxeram também para a nossa vida. Pai, tia, tal. O que eles falam sobre dinheiro? Como é que seus pais lidam com dinheiro? Você herdou isso. Tem crenças que são ancestrais. Então, tem famílias, por exemplo, que passaram fome, que tiveram uma dificuldade muito grande, uma história de privação, e você herda isso dos seus avós, dos seus pais, e aí você vive uma vida de privação, sendo que a tua natureza, ela é próspera, só que a tua história, você carrega aquela coisa da pobreza dentro de você e você se sente mal de sair daquilo, de ser diferente daquilo. Crescer dá medo. Então, olha só que interessante, né? Todos nós temos um potencial que fica lá como se fosse uma semente de uma árvore. Para que essa semente se transforme em árvore, ela precisa morrer como semente. Então, a gente tem que morrer nessas crenças negativas e ter coragem de crescer. E crescer dá medo. Sim. Porque quanto maior é a árvore, mais ela aparece, mais julgamento vai ter. Então, a gente tem muito medo de crescer. Então, por exemplo, tem alguns empresários que têm muito medo de crescer com a empresa porque eles acham que vão perder mão, que vai crescer e vai cair, que todo mundo vai ver a desgraça, porque quanto maior o galho, maior o tombo. Entende? Então, tem muitas crenças dentro da gente que é justo, que vem dessa raiz
do não merecimento, dessa sensação de que eu não mereço, e a graça que Deus nos dá, porque toda a riqueza e prosperidade, ela já é nossa. O que nós precisamos é só nos empoderar disso. E esse é um processo que envolve auto-perdão, perdão alheio, porque é isso que vai tirando da gente tudo aquilo que a gente não precisa carregar. Por exemplo, minhas amigas que estão em casa, que eu sempre falo da história da dieta, né? Que a gente quer ter uma boa saúde. O que é a gordura? Gordura é a energia de emoção guardada. Gordura Você vai é energia. falar isso, vai ter gente que vai falar assim, mas eu não como nada, é tudo energia acumulada. E são os sapos que você não engoliu, são as amarguras que você ainda guarda. E ela está ali, né? Então, para você se livrar dela, precisa digerir aquilo e deixar fora. Gostei disso, Meire. A gente vai falar dessas gorduras que não existem, dessas mágoas que acumulam, né, Fabinho? Acumulam aqui, mas é daqui a pouquinho. Vou dar um recadinho ali, já volto aqui com vocês, né? Mas nós vamos continuar a nossa conversa com a querida Meire Camilla. Vamos lá, Meire, continua explicando pra gente. Isso. E eu quero dar uma dica para quem está em casa, para a gente começar a mudar esse padrão mental. Porque nós temos um padrão muito focado na falta. Então quer dizer que é possível mudar esse comportamento? Claro que é, sim. Esse, na verdade, é o nosso grande desafio como ser humano. E esta mudança mental, ela tem a ver com o que a gente chama de empoderamento. Gente, empoderamento não é luta de classe, não é nada. É simplesmente você se responsabilizar por aquilo que você é, pelos talentos que Deus te deu. E aí você fazer florescer aquilo que já é natural. E o que a gente faz? A gente se apequena perto do medo do julgamento das pessoas. Às vezes a gente não mostra o nosso talento porque a gente tem medo, a gente tem vergonha e a gente vai se apequenando. E a gente deixa de cumprir nossa missão de vida porque tem vergonha, porque tem medo de crescer, tem medo. As mudanças passam por isso também? As mudanças passam por isso também? Sim, claro. Pessoas que precisam mudar de vida, Claro, dá medo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está num trabalho horrível, ela odeia aquele trabalho e ela tem vocação para fazer uma outra coisa, abrir seu próprio negócio e não tem coragem, tem medo de fracassar. Então, pelo medo do fracasso, ela permanece num lugar pequeno, onde ela nem cabe mais naquela empresa, o tamanho dela é muito maior, mas ela se apequena naquele saláriozinho, naquela zoninha de conforto e dá uma angústia na alma. Sabe? Porque a alma dela é muito maior do que aquilo, a alma dela chama ela para uma outra experiência e ela não consegue sair daquela prisão psicológica. Então, como que a gente muda isso? Vamos lá, para qualquer meta que você queira na sua vida, principalmente para quem está empreendendo agora, eu ensino essas pessoas a se empoderarem dessa imagem do empreendedor, que é uma área que está crescendo bastante, e tem gente que empreende e não consegue se sentir empreendedor, né? Então, primeira coisa, cria a tua imagem de sucesso. Se for necessário, você coloca até uma imagem, né? Por exemplo, quer emagrecer, bota lá você mais magra. Quer ganhar dinheiro, bota lá você naquela imagem. Se apaixona por essa imagem a ponto de você se vestir dessa imagem, da cabeça aos pés, aceita, não sente conflito dentro de você. E depois você vai agradecendo aquilo que você tem, porque gratidão abre espaço para isso, e depois se comporta como se você fosse. Mesmo que você não seja esse sucesso ainda, você vai se comportar como sendo, tá legal? Agora, eu quero finalizar aqui resumindo tudo isso que eu tô falando. E para isso, gente, eu trouxe aqui uma coisa bem lúdica, tá legal? Eu falei para vocês que a nossa mente, ela é maior parte inconsciente, trabalha o tempo todo, recebe informações da mente consciente. Mas nem sempre essa mente inconsciente obedece, porque a gente não sabe fazer a meta correta. Então, olha só, vamos imaginar que essa carta diferente aqui é a menor, está em menor número, seja a minha meta. Vamos supor que eu queira ser um vendedor de sucesso, quero vender bastante, e aí eu foco nisso daqui, separo isso daqui, ótimo, e fica lá. E aí, só que eu quero ser sucesso, só que eu me sinto um fracasso e eu me comporto como um fracasso. Todo o meu papo é que está muito difícil o mercado. Quando eu tenho esse conflito dentro de mim, o que acontece? Essa incoerência faz com que eu nunca alcance a meta que eu havia selecionado para mim. Não importa, pode ser qualquer coisa. Vamos supor que eu queira emagrecer, como eu já falei.
qualquer coisa. Eu separo a minha meta, separo ela aqui, né? E aí, o que acontece? Eu me sinto totalmente um fracasso, me sinto muito acima do peso, como e me comporto dessa mesma forma, totalmente de uma forma diferente do que eu quero. Quando eu tenho essa incoerência, eu realmente não consigo alcançar o sucesso. Agora, como é que eu faço então para conseguir aquilo que eu desejo? Eu tenho que pegar a minha meta e preciso trabalhar a parte de dentro, internamente, o meu caráter, o meu espírito, e dessa forma assim, gente, quando eu consigo lapidar todas essas partes, eu consigo ter coerência e eu consigo realizar aquilo que eu desejo. Então, coerência é a palavra-chave. Eu preciso pensar, falar, sentir e me comportar como eu desejo ser, mesmo que a minha realidade nesse momento não seja aquilo que eu quero. Isso é fé, isso é confiança naquilo que eu tenho direito a receber, que é a graça divina. Okay? Você é maravilhosa, muito obrigada. Muito bom, hein? Obrigada. Gente, eu quero falar para vocês que estão aí em casa, eu tenho um canal no YouTube, vocês perguntam para mim e eu respondo lá pelo canal. Entra também lá no site que vocês vão ter palestras com mágica para os seus funcionários, para a gente aumentar os nossos resultados. Muito bem. Mericamia, tá aparecendo no vídeo lá, .com, sem o BR. Sem o BR. Beleza. Ai, obrigadíssima, gente. Foi bom demais. Eu que agradeço. Verdadeira aula aqui, linda. Eu quero aprender como faz essas mágicas aí. Eu percebi que o Fabinho ficou assim, ó, vidrado. Mas não dá pra saber, ela é rápida demais. Rápida demais, gente, é muito bom, Meu Deus do céu. Aliás, o programa hoje tá sensacional, não é, Fabinho? É, sensacional.